vocês o texto desta manhã, é 1 Pedro 15, 1 Pedro 1, versículo 15, 15 e 16, só esses dois versículos. Eu sei que os irmãos acabaram de ficar em pé, nós temos um momento de lermos a palavra de Deus, isso é entender sua presença. Sempre é bom explicar, a pessoa fala, mas há pessoas que ficam sentadas. Não, nós que temos essa cultura, né, na nossa igreja, de ficarmos em pé. Toda a igreja Nova Jerusalém tem essa cultura, né? Tanto a igreja mãe, a igreja filha, a igreja neta lá em Macapá, todos nós temos a cultura de ficarmos em pé, em reverência ao Senhor. Uma maneira de nos reverenciarmos a palavra. Diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vitória, ó Deus, já de estarmos vivenciando esse quinto dia, ó Deus, do ano de 2025. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu fizeste já nesses dias que se passaram, e aquilo que ainda vai, Senhor, acontecer neste mês. Mas, Senhor, queremos aprender mais da Tua palavra, e através, Senhor, dessa mensagem de hoje, que Tu possa ministrar os nossos corações. Falar, Senhor, as nossas vidas, para que possamos desfrutar de tudo que Tu tens, ó Deus, para os Seus filhos. Então, são heranças eternas e precisamos, ó Deus, descobrir, Senhor, buscar esses mistérios que estão na Sua palavra. Agora, quero pedir também, Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu toque naqueles que precisam ser tocados para serem curados. E nós temos determinado, Senhor, que esse ano será um ano de muitas curas e muitos milagres, ó Senhor, através do Teu nome. Então, que haja cura, que eles estão participando conosco, ó Deus, que a Tua presença envolva cada lar. Assim, Senhor, fica à vontade no nosso meio, nos usa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Quando a gente fala de santidade de Deus, é algo que não dá para nós comparar, porque sabemos que Deus é santo, Ele é imensurável, é um atributo do caráter de Deus, Ele é imensurável, Ele é tremendo. Então, nós podemos só entender que Deus é santo. A santidade que Deus espera de nós não é a santidade do seu caráter, mas o que Deus espera dos seus filhos quando Ele diz sede santo, porque eu sou santo, Ele espera que sejamos dedicados. Haja uma dedicação dos filhos. E isso é muito importante. Nós nos dedicarmos ao Senhor, estarmos livres do pecado. E isso também é algo que a gente vai aprender aqui através da palavra. Estarmos livres do pecado, que somos livres, né? Não estamos aprisionados no pecado. Isso é uma característica daqueles que servem a Jesus. Então nós nos dedicamos a Ele, porque Ele quer que a gente seja separado, seja santo, sirva a esse Deus que é santo, se dedique a esse Deus tremendo, a esse Deus que cuida de nós, a esse Deus que cuida de você, que cuida de mim. Então Ele fala, haja uma dedicação. Se queremos esse fluir que Deus quer manifestar nesse ano na vida da igreja, na sua vida, isso não é um particular, isso não é um privilégio de 2 ou 3, isso todo o povo de Deus. Isso também não está nem limitado à nossa igreja, porque isso aqui é a palavra de Deus. A todos que entenderem a palavra de Deus poderão fluir, porque é isso que Deus espera, né? Que as pessoas possam ser esse canal de bênção. Então, se estamos nos separando para Deus, vamos nos esforçar. Há um esforço natural. Né? A própria palavra diz que Paulo fala desse esforço que temos que ter, de buscarmos estarmos dentro da vontade de Deus, dentro da dedicação que Deus espera. Haverá uma luta, essa luta é também normal, não se assuste com isso. Nós estamos limitados através desse corpo físico, que é um corpo de pecado hoje, é um corpo que tem um DNA que se rebelou contra Deus. Então todos, a palavra de Deus diz que todos se rebelaram porque se destruíram nesse pecado original, todos se fizeram nessa rebelião, mas o Senhor trouxe o quê? Nessa desobediência. E desobediência, se a gente fosse aprofundar, é rebelião, né? Mas nós precisamos buscar ao Senhor e deixar que Ele, através do seu poder, nos ajude na caminhada. E é isso que eu quero que você entenda, porque essa caminhada, Deus vai estar com você. Você nunca vai estar sozinho, amém? Você nunca vai estar sozinho. Deus não é aquele Deus que fala, olha, faça isso
e se esforce sozinho. Não, ele diz, faça e eu vou te ajudar. Se esforce, mas eu te ajudarei. Então, isso é incrível, um Deus tão próximo dos seus filhos. Amém? Então, sabemos que a santificação é esse processo de crescimento contínuo, crescimento, né, espiritual e transformação que ocorre nas nossas vidas. Então, o que é preciso? Nós precisamos buscar sermos mais semelhantes a Cristo. Então, uma característica dos filhos de Deus é buscar ter essa semelhança com Cristo. Buscar sermos tratados, termos o caráter de Cristo. Isso também, a pessoa pode dizer, é difícil. Não, não é difícil. A palavra de Deus diz que quando Ele nos dá um comando, um direcionamento para a vida da igreja, para a sua vida, ele sempre vai dizer, há um esforço, mas não há uma impossibilidade. Há um esforço, há uma luta muitas vezes, mas não é impossível. Porque Deus jamais falaria para você fazer algo que é impossível. Porque ele disse, o impossível é para mim. Haverá algo impossível para Deus? O impossível é para Deus, ele resolve. Mas para o homem, que é a impossibilidade, aí você tem, se tornar-se isso impossibilidade, então deixa que eu faço. Se as coisas de Deus fossem impossíveis para nós, que ele está falando, estarmos nesse processo de dedicação, se fosse impossível para os seus filhos, ele diz, não, deixa que isso eu faço para vocês. Mas como não é impossível, a palavra de Deus diz, sede santos, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos entender como Deus, através do seu amor, nos deu as condições de sermos santos. Então, se nós estamos vendo que essa condição é Deus que nos deu, porque até para sermos santos, sermos separados, a gente precisa da ajuda do Senhor. A palavra de Deus diz no Evangelho que sem mim nada podeis fazer. Até para nós nos dedicarmos, precisamos do Senhor. Então isso aqui é um segredo que você precisa estabelecer, é um tesouro, né? Como diz, uma joia que você precisa observar. Porque eu quero ser santo, mas não consegue sozinho, não. Você não consegue sozinho. Então eu preciso do Senhor para ajudar, você precisa do Senhor para te ajudar a ser dedicado, ser separado. Porque aqueles que estão novos na igreja, ser santo, né, não é aquela ideia de você é perfeito, você é ajustadinho, né, você não erra, não. Irmãos, na igreja não tem gente perfeita. Né? O dia que você encontrar um lugar perfeito, você me diga, porque aqui na terra não tem. Mas por isso que o Senhor disse, olha, vocês precisam ser santos porque eu sou santo. A direção dessa santidade está no Senhor. A busca está nele. Então ele vai nos dar força para nós vencermos, para nós nos dedicarmos, para nós buscarmos a ele, porque até para buscar o Senhor a gente precisa da ajuda dele. Até para nós falarmos e definirmos que esse ano nós vamos deixar o Espírito Santo nos envolver ainda mais. E eu estou muito feliz que eu ouvi muitas pessoas, algumas pessoas, vamos dizer assim, nos chegaram, nos ligaram, falaram conosco, pessoas de perto, pessoas de longe, disseram como Deus tem falado isso ao meu coração. Deus tem me impulsionado a me dedicar mais a Ele. Deus tem falado que eu tenho que ter uma vida mais na sua presença. E eu fiquei muito feliz. E pode ser, certamente, que você tenha sentido isso. Então, deixa Deus te usar. Amém, querido? Deixa Deus te usar. Porque é um tempo que a gente não observa, mas é um tempo que as coisas estão correndo. Outro dia nós estávamos comemorando a virada de 2024, 23 para 24. Outro dia nós estávamos comemorando 20 anos da igreja em junho. E hoje nós já estamos no ano de 25. O tempo corre, o tempo urge. Então precisamos entender que o Senhor espera que os seus servos entendam que esse tempo, Cronos, ele está correndo. As coisas estão acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que céus e terra podem passar, o tempo pode correr. Mas as minhas palavras vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E nós cremos, né, que nesse tempo Deus vai trazer um grande avivamento. Deus está preparando um grande avivamento. E quer começar através de você. Irmão, amém? Glória a Deus. Então, para entendermos esse amor de Deus, eu quero ler com vocês em Marcos 15, 33. É um dos motivos que nessa manhã, nesse primeiro domingo de 2025, nós vamos fazer a ceia. Todo primeiro domingo do mês, nós fazemos um memorial daquilo que Jesus já fez por nós, que resolveu uma situação de impossibilidade para nós. Por isso eu digo, impossível, deixa para Deus. Ninguém poderia se salvar. Então Deus disse, é impossível para o homem? Então eu resolvo. Então Deus trouxe essa possibilidade através
da sua vinda aqui, mas nós vamos falar da morte de Jesus Cristo, porque nós precisamos entender que a morte de Jesus Cristo também foi muito importante, a entrega do Senhor. Diz a palavra aí do 15, Marcos 15, 33 a... Eu vou ler aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus. Amém. De vez em quando, irmão, lembra que a gente está aqui para adorar. Lembra que a presença do Senhor está esperando glórias. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Fica à vontade. Me toca, Jesus. Vai falando com Ele. Fala, Jesus, me toca. Não espera oração para quando eu falar, Senhor, toca. Não, você vai falando. E quando você menos perceber, Ele vai te tocar. Você está ouvindo a palavra, você está adorando Ele, Ele vai passeando, porque Ele está aqui no nosso meio, e Ele vai abrindo as portas. Ele vai trazendo libertação para a sua família, porque esse ano vai haver salvação na sua casa. Deus tem falado ao meu espírito, né? Eu estava fazendo uma ginástica, deixa eu dar essa testemunha aqui. Eu estava na ginástica e eu olhei uma moça lá na academia. Estavam muitas pessoas, e Deus apontou aquela moça, né? E eu não sei de que família é aquela moça, mas Deus está falando para eu falar com ela, porque Deus quer que ela volte para Jesus. Então, amados, é assim, você está orando, Deus vai usar alguém, vai falar com seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, e ele vai voltar para Jesus. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, eu creio, irmão, vai acontecer na minha família. Fala para ele, vai acontecer na minha família. Em nome de Jesus. E eu vou fazer isso. Tem que obedecer. Eu falei, Senhor, assim que eu encontrá-la, eu vou falar com ela. Mas vamos aqui a palavra do Senhor, 15:33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, o de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com eles para Jerusalém também estavam ali. Então, a gente começa a entender como o Senhor vai nos dar essa condição. Nós já sabemos, mas nós temos de explicar, principalmente aqueles que estão chegando. Como nós poderemos ter condições de sermos santos se nós não temos essa força? Não temos força para sermos tão dedicados assim. É uma luta muito interna que acontece com a gente. Então, o que Jesus fez? Esse grande amor, o Senhor veio morrer por nós. Ele morreu por nós e a palavra de Deus diz que aconteceu algo incrível. Quando ele bradou, expirou, entregou o seu espírito a Deus, ele bradou e o véu do templo se rasgou. Mas o véu do templo se rasgar é um simbolismo do que aconteceu espiritualmente. Olha Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A morte de Jesus é que nos deu condições de entrarmos na presença de Deus. A morte de Jesus, o véu é um simbolismo do que acontecia, né? As pessoas não poderiam entrar, de ano em ano poderiam entrar ali, mas agora nós temos acesso livre a Deus. Então, olha o que Deus está falando para nós através dessa palavra. É que o que ele fez nos dá a condição de pedirmos a sua ajuda. De darmos condições de não nos sentirmos sozinhos diante do desafio de queremos nos dedicar a ele. A nossa dedicação precisa da ajuda do Senhor. Ele já fez. Essa é a primeira etapa, nos dá acesso. Agora, a ressurreição de Cristo, Lucas 24, de 1 a 8. Vamos ler Lucas 24,
De 1 a 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas 1 a 8. Vamos ver a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, da manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. O corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam, são anjos, com a luz do sol, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Que coisa! O impossível, mas para Deus não é impossível. Ele disse: eu que entrego o meu corpo, ninguém tira de mim, não. Eu que vou entregar. Mas vou entregar por amor a muitos. Mas agora é o resgate. Porque Jesus nos dá acesso ao Pai, mas nós precisamos ter a garantia da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado, a vitória sobre as nossas intranquilidades, dos nossos problemas. E Jesus, ao vencer a morte, ele nos traz essa vitória. A morte não pôde segurá-lo. Isso nos trouxe essa garantia. Nós temos nós sabemos, temos a consciência desse fato. Esse fato é um fato que marca o cristianismo. Sabemos que Jesus ressuscitou. Sabemos que quando falamos que ele está aqui, não falamos por uma questão de miticismo. Nós não falamos que ele está aqui porque ele está aqui mesmo. Ele está aqui presente. Né? Eu peço a ele que ele agora mova dentro do teu espírito, comece as fontes que estão em você, comece a transbordar. Você começa a ter uns transbordar do Espírito de Deus. Amém? Então nós vimos aqui que isso foi algo tremendo. Né? Atos 2, 24, o próprio Pedro vai falar, mas Deus, numa palavra, ele diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Glória a Deus. Olha 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição foi importante, porque isso nos trouxe regeneração, nos trouxe as condições, porque a gente pode adentrar para esse novo e vivo caminho através do corpo de Jesus, mas também, agora, nós também entramos porque Jesus venceu e o seu sangue tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Isso é muito importante, porque a gente começa a observar que não são as nossas condições, mas tudo é com Ele, por Ele e para Ele. Eu preciso do sangue de Jesus para me chegar. Então, hoje, nós sabemos que essa presença é real nas nossas vidas, mas o que estabelece a presença de Deus é através desse novo e vivo caminho. Quando o Alan estava falando que o seu filho perguntou o que é porta, ele disse: é sair de um ambiente, é como você consegue, através da porta, sair de um ambiente e passar para o outro. Jesus é a porta. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Esse amor nos dá a condição de sermos santos, porque nos tornamos filhos e templos do Espírito Santo. Olha o que diz 1 João 1,3. Dá tempo para a nossa querida poder. Mas Deus o ressuscitou. 1 João 1,3 é esse? Eu acho que... Então peguei... Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Então peguei... É 1 João que eu falei? Não, 1 Pedro, desculpe. Eu estou com o João na cabeça aqui. Sabia que tinha alguma... Não, peraí. Eu acho que eu coloquei errado. Então, deixa eu olhar. Porque às vezes acontece, né, irmãos? A gente vai buscando as palavras. Deixa eu só ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito bom. Será que os irmãos estão
ligadinho, estão conosco. Amém? Não tem problema, não é esse texto aqui, não. Mas o versículo que eu quero é: veja com que grande amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Né? De fato somos filhos de Deus, por causa desse grande amor, desse sangue. 1 Coríntios 6,19. Creio que esse aqui É 1 João mesmo? Ah, obrigado. Então, ainda fiquei com o João na cabeça, né? Então, para os irmãos que estão assistindo, 1 João 3,1. Vou botar 1 Pedro 1,3. 1 João 3,1. Volta lá, 1 João 3,1. Faz favor. É esse mesmo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Olha que afirmação. Você é filho de Deus. Para de colocar-se de uma maneira preterida. Tem gente que quando chega na presença de Deus diz: Senhor, não valho nada. Ah, que tristeza. Eu acho que o coração de Deus fala assim: não entendeu nada. Eu morri por ele. Eu abri o caminho. Eu derramei o sangue. As heranças eternas estão todas à sua disposição. Eu sou um Deus que quando libero acontece. Como ele está falando que não vale nada? Eu paguei um grande preço. É de graça, foi por graça, mas foi um preço pago. Amém? Então nunca mais fale que você não vale nada. Eu sou um miserável. Que miserável o quê? Você é um filho de Deus, irmão. Você é um príncipe, é uma princesa. Já viu essa princesa e o príncipe que está do seu lado? Olha para o lado que você vai ver um príncipe e uma princesa. Olha que princesa linda. Olha que príncipe lindo. Amém? De fato, somos filhos de Deus. Agora também nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Olha só, acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, porque foste comprado, pode botar o ouvinte, porque foste comprado por um preço, olha aí. Portanto, glorifica a Deus com o corpo de vocês. Então, nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos por esta graça, mas também nós somos templo. Isso é muito importante, nós entendemos essa posição de templo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo gosta de agir e vai agir em nossas vidas. Então, às vezes a pessoa fala assim, obrigado. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou perfeito, e nem eu. Pode acreditar, eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, né? E acredito que às vezes acontecem sem eu perceber, e às vezes até percebo. Eu tenho falha, você tem falha, e a gente às vezes coloca assim, não somos perfeitos, mas precisamos andar em santidade. Entende isso? Eu não sou perfeito, mas eu tenho que me esforçar para me dedicar ao Senhor. Eu não sou perfeito, mas eu vou me esforçar para aquilo que Deus fez, para que eu possa ser esse canal de bênção, para que eu possa transbordar como Deus quer. Então, o que é santidade na prática? É mudança de conduta. Eu começo a mudar, né? É transformação do caráter. A gente precisa ser tratado, sabe? Às vezes Deus trata o nosso caráter, irmão. Às vezes o aperto que a gente passa não é porque Deus quer botar você no deserto, Deus está te castigando, Deus está te tratando. Porque às vezes a gente precisa de tratamento, irmãos. A gente é muito teimosinho, né? A gente é teimosinho. Deus fala um negócio que a gente diz que vai fazer e não faz. E às vezes faz biquinho para Deus. Tem gente que faz biquinho para Deus. Não vou fazer. E aí o Senhor fala, tá bom, eu amo você. Então vou tratar teu caráter. Vou te amadurecer, né? Então, transformação. Então, nós também abandonamos o pecado. A gente começa a mudança, né? Andar, se separar para Deus, se dedicar para Deus. A gente precisa abandonar o pecado. O que é abandonar o pecado? Se você acabou de falar, pastor Pedro, que você peca. Claro, eu peco, mas eu não vivo em pecado. É isso que Deus espera. Todos nós somos pecadores, mas aquilo que a gente sabe que já está nos escravizando,
a gente não pode deixar de nos dominar mais. Então, qual é a área que a gente, ou você, ou eu percebo, né, nós vemos a perceber que está nos afetando? Então, essa área, Deus diz, você tem agora, você anda em santidade, você é uma nova criatura, né, o preço foi pago, é alto, eu quero uma dedicação sua, porque eu sou santo. Olha, querido, eu sou santo, espero que você se dedique a esse Deus que é santo. Então, faz um esforço. Isso aqui está errado. Então, eu já percebi, porque o Espírito, olha só, eu sou templo, guarda isso, eu sou templo do Espírito Santo. Então, o Espírito que está em mim testifica que eu sou filho. E como filho, a palavra gera em mim vida. Se ela gera em mim vida, eu preciso cumprir essa palavra. E ela mesmo vai falando, ó, isso está bom, isso não está bom. Não precisa, aqueles que começam a se dedicar com Deus, não precisa, e graças a Deus, né, nós não temos isso, não precisa de monitores, não. Gente de binóculo em cima de você. Olha aí, lá está lá o irmão olhando para mim, ó. Para ver o que eu estou fazendo. Não precisa nada disso. Porque o próprio Espírito Santo vai falando, ó, isso aqui não está bom. Você entende isso? Esse é o processo de nós nos dedicarmos ao Senhor. Então, e a gente busca um crescimento espiritual. O cristão que não busca crescimento espiritual não está entendendo. Preste atenção numa coisa, se você não buscar crescimento espiritual, você não está entendendo a obra de Deus, o que o reino de Deus quer. Nós não podemos ficar sempre na mesma posição. Como foi o 2024? Não precisa botar 10 anos, não. Eu estou com Jesus há 60, 50 e pouco, né? Foi 10 anos. Então, eu estou com Jesus há 50, aproximadamente 55 anos. Não, eu tenho que ver como foi, eu tenho que observar como foi a minha vida, o que eu consegui, o que eu resolvi, o que eu não resolvi, o que eu posso melhorar. Então, faço esse apanhado. Então, eu posso agora perceber que essa área, de repente, eu tive fraqueza. Estou te dando um ensinamento. Amém? Então, a gente observa, até essa área eu tive uma fraqueza. Essa área eu podia melhorar. E eu não estava falando só em pecado. Muitas vezes aqui eu vejo, quando a gente fala sobre estudo, de repente você foi negligente no estudo. Você pediu tanto o Senhor para te prosperar, mas você foi negligente ano passado, você não estudou. Você não parou um pouco, você ficou o tempo todo no Instagram, você viu muitos filmes, e aí na hora da prova que você chegou e disse, Jesus, faz eu passar. Jesus disse, não faço não. Faço não, filhinho. Você errou. Então, não é assim, Deus não é injusto. Deus não é injusto com as pessoas. Né? Se o sol bate para os justos e injustos, quer dizer, aqueles que servem a Deus e que não servem, se o injusto estudou, ele vai passar. E você fica. Então, é isso que eu preciso observar, porque não precisamos olhar só na questão de pecado. Eu preciso observar, né, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso resolver, como foi o meu comportamento dentro de casa. Eu preciso observar, porque eu sou uma nova criatura, eu quero servir a Deus, eu quero dedicar minha vida para o Senhor. E, de repente, nessa minha dedicação, eu gritei muito na minha casa. E os vizinhos ficaram assustados comigo. Porque eles disseram, será que esse cara é o crente mesmo que ele fala? Né? Então, eu até queria ir na igreja dele, mas já estou com medo. Aí ele falou, já estou com medo, porque é assim, né, é assim que os caras vivem, né? Gritando com a esposa, reclamando e tal, filhos desobedientes, né? Em todo caso, às vezes a esposa tem seus problemas. Então a gente tem que observar aonde nós estamos errando, aonde nós quando a gente falou aqui de pecado, né? O exercício espiritual, abandonar o pecado, é abandonar o erro, abandonar as desobediências da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos, se a gente for para a palavra de Deus, a palavra de Deus tem do aspecto para toda a família, os filhos, para a esposa, o seu trabalho, para a igreja, para a sua amizade. Como foi? Eu faço a observação. O que eu preciso melhorar nesse ano? Eu sou uma pessoa muito tensa. Se fala comigo, eu dou logo uma patada. Às vezes a pessoa fala assim mesmo. Não devia falar patada, né? Porque patada é animal, né? Então, mas aí eu falei, pô, isso não é legal. Isso não é característica de quem quer se dedicar. Estão comigo aqui? Eu preciso me dedicar ao Senhor. Ser de santo porque eu sou santo. Então, se dedique. Vocês sozinhos não conseguem. Por isso eu fui aí.
eu morri na cruz, eu ressuscitei, eu abri o caminho, eu coloquei o sangue de Jesus sobre vocês, eu coloquei o Espírito para vocês se sentirem templo do Espírito Santo, vocês têm acesso a mim, então peço a minha ajuda. Então que esse ano a gente observe isso e possa se dedicar. Na dedicação vai haver o transbordar. Entende isso? Ah, vai transbordar. Não é assim. Eu gosto sempre de explicar as coisas. Porque as pessoas já falam, né? Daqui a pouco está até inventando uma nova lei. Vou transbordar. Aleluia, glória a Deus. Veio o teu poder. Porque vou transbordar. Aí louva. Não, meu irmão. Não tem transbordar sem entendimento. Eu preciso entender como eu vou transbordar. Eu preciso entrar no processo da santificação. Eu preciso mudar, eu preciso observar detalhes. Amém? Amém. Olha só, em Mateus 11, 21, diz, vinde a mim, né? Aí a gente vai para Jesus. Eu sempre, quando leio esse texto, eu fico... tem gente que fala assim, vem e fica como está. Não é assim. Vinde a mim, bota esse texto, que todo mundo conhece, mas Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Então, você foi chamado e foi salvo do jeito que estava, não foi assim? Você foi chamado e veio como está. E às vezes vem aprisionado, às vezes vem triste, às vezes vem com o casamento destruído, vem drogado, com as finanças bagunçadas, diz, vem como está. Mas não é para permanecer como está, não. Mas eu vou te dar a base, né, irmão? Não é para permanecer como está. Porque eu preciso ser santo, porque Deus é santo. Eu preciso me separar, e a separação é me dedicar. Então, não posso ficar da mesma maneira. Então, você precisa mudar. Eu já peço em nome de Jesus que tudo aquilo que tentar impedir de você entender já está expulso agora. Porque tem áreas que parecem simples, mas é uma ação de guerra que às vezes... Nós falamos de santidade, pastor, o que tem? Mas o inimigo tenta fechar as mentes. Mas qualquer mente que se fechar agora, eu abro agora em nome de Jesus. Para que você entenda. Para que seja bênção. Amém? Glória a Deus. Lucas 9, 23. Gente, é gostoso quando vocês dão glória a Deus assim forte. É gostoso. A gente sente mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Então, Deus não quer que você continue a viver como antes. Tem que ter uma mudança. Amém? Então, a gente precisa mudar. Nós vamos entendendo isso. Quais são as atitudes que devemos tomar para andarmos em santidade? Não permita que o pecado te domine. Pronto. Então, eu preciso falar isso. Eu não posso deixar que o pecado me domine. Eu falei algumas coisas, mas vamos ver com base em Romanos 6, 12, 13. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. É o Senhor falando para os filhos. Não permitam, levando a obedecer aos desejos malignos. Então, há muita coisa, o sistema desse mundo, ele está muito forte, está muito sério, cada vez mais. É que nós não temos ideia do que está acontecendo, alguns não têm ideia do que está acontecendo. Né? O inimigo tem trabalhado de uma forma muito ferrenha para destruir famílias e, às vezes, pessoas sem saber, fazendo até assinarem documentos, né, para fazerem pactos, sem saberem. A coisa está muito séria. Então, por isso, mamãe, papai, você que tem filho, esteja atento ao seu filho. Você é a cobertura do seu filho. Você é cobertura para ele. Amado, mas ele já está grandão. Irmão, ora pelo seu filho grandão. A sua filha casada, seja cobertura para sua filha, o tempo todo, para o seu filho. Pedindo ao Senhor, dá direcionamento. Nós não peça só para Deus guardar, protege do perigo, da bala perdida. Senhor, guarda a mente do meu filho, guarda a mente da minha filha. Guarda ele, Senhor. Porque o inimigo tem feito tudo para destruir. Nós não vamos entrar nesse campo, mas estou dando um adendo aqui, para você entender, ele não está brincadeira. Por isso a palavra de Deus está chamando os seus filhos a uma responsabilidade. Deus está chamando essa geração, que é a nossa geração, e todos que estão vivos estão dentro dessa geração. Ah, pastor, a geração dos novos. Não, Deus está chamando a sua igreja nessa geração.
a te posicionar. Amém? Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em sua concupiscência. É isso que eu estava lendo? Nem tampouco apresentei os vossos membros no pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, olha o que Deus está falando, apresentai-vos a Deus como vivos. Está direitinho ali? Está igual? A tradução? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu vou ler aquele pedacinho para que as pessoas possam aqui. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se. Olha o que Deus está falando. Ofereçam. Está falando para os filhos. Se ofereçam a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Amém? Todos nós erramos, mas não podemos deixar que esses erros nos dominem. Rompa com o domínio do pecado através de um profundo arrependimento. A maneira de nós acertarmos com Deus é arrependimento, irmãos. Tem gente que chora. Irmão, quando a gente vê pessoas, às vezes, eu me arrependo. Depois não mudou nada. Arrependimento não é choro. Então a pessoa, quantas vezes, nessa longa caminhada de pastoreado, eu já vi pessoas à minha vez chorando, eu vou mudar. Eu falo, amém. Mas estava de boca para fora. Então não houve arrependimento. Então a gente precisa se arrepender. É algo que a gente precisa entender. Não se coloque diante de Deus e chore, que Deus ele não está preocupado com as suas lágrimas, não. Nesse sentido. Nesse sentido, Deus quer olhar, olha o que? O teu coração. Então se arrependa, muda. Irmão, nós temos um 2025 de muitas bênçãos. Amados, quando eu falei em 2024 que Deus ia fazer algo tremendo e que em 2025 o final do ano ia ser de muitas respostas, e nós íamos nos alegrar, aí a pessoa pensa que eu falei ali para agradar. Aí nós vimos que 2024 foi um ano de muitas respostas tremendas, e até eu recebi resposta no final do ano. E me alegrei. Então Deus não me deixou de fora, não, graças a Deus. Entende isso? E esse ano não será diferente. Se prepare que esse ano Deus vai te curar. Deus vai curar você. Aí a gente fala isso agora, aí você pode pensar assim, pastor está falando, porque está pregando, é para agradar, né, irmãos? Não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para falar o que Deus tem colocado no meu coração. Nós temos orado, nós pastores estamos vindo aqui, os pastores, nós liberamos as pastoras, elas também são mulheres de oração, as mulheres pastores, se tem mulher de oração, são as pastoras. Eu louvo a Deus pelas 3 pastoras que nós temos. Elas oram muito. Pastora Sônia, outro dia o pastor Tadeu foi ligar para ela, estava orando. Ela falou assim, não me incomoda que eu estou orando. Não foi, pastor Tadeu? Ele estava comigo. A gente queria comer um hambúrguer, que agora a gente quer comer burger, né? Porque é carne de 350. Não, irmão, uma beleza. 350, 300 gramas. Pô, que beleza, irmão. Comer aquelas carninhas fininhas não dá, não. Aí o pastor Tadeu falando, né? Aí eu falei, pô, pastor, hambúrguer lá, tal. Não vou fazer a propaganda não do lugar. Aí eu falei, pastor, só quero comer isso. Esses outros não quero mais, não. Aí o pastor Tadeu resolveu ligar para a pastora para saber se ela queria hambúrguer, né? Aí ela, amor, olha, você... Estou orando. Tá bom. Não foi, pastor? A gente achou muito engraçado, mas é isso. As mulheres dizem, mas nós estamos vindo aqui. Hoje nós vamos fechar o 5º dia que nós estamos orando por vocês. Pela promessa. Vai acontecer. Porque aquele que bate, o que acontece? A porta se abre. Aquele que pede, recebe. Glória a Deus. Então, outro ponto é, faça morrer esse velho homem. Quantas vezes ressuscitamos nossa antiga natureza? Quantas vezes a gente faz ela surgir, né? De repente ela, voltou. Né? Não é demônio não, é a velha natureza mesmo.
ela já muda. Quando a velha natureza vem, é um problema. Aí você tem que orar. Você que já percebeu, peça a Deus discernimento. Porque quando a velha natureza chegar, você fala, aí chegou a velha natureza aí. Já vai morrer. Tem que morrer, irmão, a velha natureza. Amém? Então, não deixa ela voltar, não. Colossenses 3, 5 a 9. Vamos ler isso aqui. Eu vou ler por ali que vai ajudar. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, o velho homem. Aí, nessa parte aí, depois que eu vou explicar, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Amém? Vamos lá. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E aí, pega aí, já vamos, pode deixar no próximo. Eu vou explicar aquela. Quando chega nessa parte, a gente às vezes não se enquadra naquilo. Nós não estamos vivendo aquilo mais. Não é verdade, amado? Não estamos vivendo nessa situação de fazer, de pecado, de estar na cobiça. Não, nós já vencemos isso. Mas olha agora essa parte aqui. Agora, porém, abandone todas essas coisas. Ira. Às vezes a ira aparece. Que engraçado, né? Não é engraçado, não. É sério. Pode não vir a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, né? E está muito acompanhado aos filhos da desobediência, mas nós somos filhos da obediência. Nós conseguimos perceber certas coisas, que a gente fala, quando as coisas são muito sérias, a gente consegue logo, mas a gente não percebe que para viver uma vida de dedicação, precisamos ter cuidado com a ira, que às vezes surge dentro da nossa casa. Falou alguma coisa, a pessoa fica irada. Você está me entendendo aqui? Porque você quer transbordar dessa fonte de água viva dentro de você. Você quer ser canal de bênção. Mas você tem que se cuidar. Qualquer coisa a pessoa se ira. Então a gente toma cuidado. Calúnia. A gente tem que ter outro cuidado como crente de Deus. Fica caluniando, falando mal das pessoas. Então, isso aí já não é aquela coisa pesada, mas a coisa tão sorrateira que a gente vai ter que ter cuidado. Irmãos, se não tem que falar, se não pode falar bem, fica calado. É a melhor coisa. Tinha uma artista que eu me admirava dela, só de uma coisa, que ela tudo fala assim, gracinha. Gracinha. Às vezes ela não gostava, que gracinha, né? Ela não falava mal, sempre falava que era gracinha. Muito sábia da parte dela. Irmão, se não puder falar nada, fala gracinha. Fala que beleza. Que bom, que Deus abençoe. Amado, eu estava conversando essa semana atrás com uma pessoa, comecei a conversar com essa pessoa, e aí a gente estava conversando, de repente eu botei um assunto para ouvir, e isso trouxe um certo constrangimento, né? E ele falou, porque isso, tal. Aí eu percebi que aquilo ia trazer uma briga, porque eu estava ouvindo algo que eu gosto de ouvir, uma reportagem que eu gosto de ouvir. E aquela reportagem trouxe uma preocupação para ele, dentro do ponto de vista dele. E aí eu falei, acalmei a coisa. Eu podia estar, aqui, o rádio é meu, o celular é meu, quem manda sou eu vou escutar o que quiser, e que você feche os teus ouvidos. A palavra de Deus não fala para fazer isso, Eu falei, não, que isso? Até que isso não precisa tanto não, né? Desliguei e houve paz. Então, essa é a maneira de nós podermos, essa parte a gente consegue fazer, sim ou não? A gente consegue fazer. Então, melhora nisso aí, né? Linguagem decente, como aquele que quer ter fonte, que quer que a fonte flua, transborde, usa palavras indecentes. Palavrão tornou-se normal na casa dele, basta ficar nervosinho. Ficou nervosinho, virou pimentinha vermelha. Não fala em línguas, não. Não é língua, não, irmão. É coisa séria. Porque se fosse língua, estava bom. Está se fortalecendo. Mas a língua que vem, meu Deus. Por isso que você tem que vigiar. Por isso que nós temos que vigiar. Às vezes é um costume que aí segura a boca, meu irmão.
Feche a boca e peça a Deus, Deus, nessa área eu preciso mudar. Porque eu quero transbordar de Deus, amém? Amém. Então, se você está entendendo isso é muito importante. É isso aí, porque é linguagem decente, calúnia. Mas eu quero falar algo aqui que não está ali na palavra, mas eu observo, graças a Deus. Aí você fala, o pastor está falando porque a pastora não faz isso. Não, graças a Deus a pastora me atende muito bem, ela cuida, ela faz um cafezinho para mim, e também eu sei fazer café. A carne eu que corto, carne é comigo, eu que compro, eu que corto, porque ela não sabe cortar carne não, eu que corto. Sei como é o bife, sei o que é patinho, sei o que é senha, sei o que é lagarto, sei o que é picanha, né? Então, eu faço. Mas a gente precisa nos ajudar. Casal tem que se ajudar, irmão. O casal precisa ajudar. O homem precisa ajudar a esposa nas tarefas que ela fala assim, nisso aqui você pode me ajudar. Tem coisas que ela gosta de fazer. Mas isso também é uma maneira de a gente observar um erro que estamos tendo. Porque muitos problemas familiares, que às vezes a pessoa vem para a igreja, não foi o demônio que trouxe, não, foi você mesmo. Você mesmo. O demônio já entra, já fala com o anjo, não fui eu. Não fui eu, não tem nada com isso. Então, o anjo já está com a espada desembainhada, ele já fala, não fui eu, é eles mesmo. Estou fora dessa agora. Então, você precisa vigiar para que as famílias sejam abençoadas, para a sua família ser abençoada. É um esforço, é uma dedicação. Ser de santo, se separe, porque o primeiro lugar que tem que ser abençoado é onde? Na nossa casa. É o primeiro lugar. E se não acontecer, você tem que declarar que a tua casa é casa de paz. Você começa a declarar, a minha casa é casa de paz. E toda hora a gente ora isso, né, amor? Senhor, a nossa casa é casa de paz. E acabou, e é paz mesmo. Qualquer coisa que vier, a gente joga pela janela fora. Né? Todo demônio que entrar, sai pela janela. Né? Não sai nem pela porta, porque porta é lugar de honra, sai pela janela. Sai pulando aí. Porque aqui tu não entra. E então é uma vigilância que a gente vai tendo, porque eu sou templo. Essa unção está dentro de nós, amém? Nós somos templo, a unção está dentro de nós e a gente cuida. Então, nesse texto, aí quando a gente lê a primeira parte, não, mas vamos ver a segunda. Então, nessa segunda, a gente vai buscando essa santidade de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tenha sempre em mente quem você é em Cristo. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Você tem escutado aqui testemunhos, porque nós temos nós jovens que têm trazido a palavra, tem novos chegando, né? Vão ter outros que vão chegar, vão trazer a palavra também. Mas você tem escutado os testemunhos dessas pessoas, assim como nós vamos dizer, mas o que eles fizeram? Eles não querem perder a sua identidade, estão em Cristo, falam, eu larguei, eu parei de certas amizades, eu parei o WhatsApp, eu cortei com esse relacionamento, porque eu não quero que isso influencie mais. Eu não posso esquecer de quem Deus me mudou, de onde Deus me tirou. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter essa santidade, ter essa dedicação ao Senhor, é não deixarmos que os velhos costumes voltem. Que as velhas amizades nos influenciem. É por isso que tem tanta gente se esfriando. É por isso que tanta gente tem largado Jesus. Mas é muito triste isso, sabe por quê? Porque a grande verdade, que às vezes não falamos, mas Jesus vai voltar e as pessoas pensam que vão subir de qualquer jeito. Isso não se fala, né? Não, estou salvo, eu vou subir. Vai ficar assim, ó. Não é assim, irmão. É uma chamada que Deus vai fazer. Não adianta pular na hora que vê o sol subindo, que nem vai ver, né? Então, Deus não quer que a gente faça nada por medo, é por amor. Mas a gente precisa vigiar, guarda a sua identidade. Você sabe que Daniel, ele guardou a identidade dele, né? Não é esse Daniel aqui não, daqui a pouco eu falo sobre ele. Busque espiritual, vamos correr um pouquinho. Busque uma vida espiritual madura. Olha que esse Salmo 105, versículo 4 diz: recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Não tem maneira de dedicarmos ao Senhor sem buscar a presença dele. Irmão, não existe. Não existe. O próprio Senhor nos mostrou isso. Jesus nos mostrou isso. Quando esteve aqui na terra, ele se preocupava em tirar
tempo para buscar a presença do Pai. Ele andava em obediência. Ele, quando a palavra de Deus diz que se despojou de toda a sua glória, ele não usou o atributo de Deus em nenhum momento. O Espírito Santo veio sobre ele para ajudá-lo nessa caminhada, para trazer o discernimento que ele precisava, mas ele buscava do Pai. Olha esse detalhe como ele nos ensinou. Ele em nenhum momento ele falou assim, Espírito Santo, pode deixar que isso eu sei. Não, você não vai ver, não está escrito, mas você vai perceber que ele tinha total dependência de Deus, total dependência para que ele pudesse, essa vida espiritual pudesse ser madura, ele mostrando assim, vocês precisam buscar o Pai, vocês precisam orar. Até nos momentos, não era só no momento da morte que ele orou, não, ele orou em vários momentos. Às vezes estava cuidando de pessoas, está cansado, Jesus estava cansado, pensa que ele não cansava? Cansado, ele disse, vai, eu vou subir ali um monte, pega o barco e vai. O pessoal, pega o barco e vai. E ele subiu ao monte, ia orar. Por isso que tem aquela passagem que Jesus vem andando sobre as águas, ele estava orando. Então, não tem como você ter uma vida transbordante sem presença. Você precisa da presença. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, para isso, tire um tempo a sós com Deus. Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Né? Tem outros textos que dizem assim, e os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Amados, presta atenção uma coisa. Essas riquezas são riquezas espirituais. Mas creia no que eu vou te falar. Se nós nos aprofundarmos nesse estudo aqui, você vai ver que as riquezas que Deus vai dar são espirituais, mas você recebe bênçãos materiais. Deus nunca nega a palavra dele. Então busca o Senhor. Você vai ver riquezas espirituais, porque você vai ter discernimento, você vai estar atento. Aí você vai fechar o negócio, Deus vai falar, não feche agora. Não feche agora, espera um pouco. Aí você vai até fechar, Deus fala, espera um pouco. Aí Deus move quando você vê, cara, que bênção que foi. Então Deus vai te dando direção para todas as coisas. Entende? As riquezas espirituais, ela começa aqui porque o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro desse templo, trabalhando em você. Deixando você edificado, orientado para você andar com sucesso. Agora, se você não busca a presença de Deus, para de querer ser crente domingueiro. Havia uma música muito antiga assim, domingueiro jamais queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado crente, ele é crente não. Então não seja crente domingueiro, seja cristão de domingo até sábado. Amém? Irmão, vamos ser filho de Deus. Diz para o seu irmão, vamos ser filho, vamos ser cristão o tempo todo. Amém. Último ponto aqui. Eu quero dar 3 exemplos rápidos. Não vou me aprofundar, mas quero deixar esses 3 exemplos. Exemplos de pessoas que corresponderam ao chamado à santificação. A gente precisa ter alguma base bíblica também. Eu falo de José. Sua fé e santidade o elevaram à posição de governador do Egito. Ele desempenhou um papel crucial na salvação da sua família e de muitas pessoas durante a fome. Olha só, porque José se separou para Deus, a palavra de Deus diz que ele agradava a Deus em tudo que fazia, e Deus era com ele. Guarda isso? Lembra disso? Não precisamos ler. Creio no que eu estou falando? Está na palavra, depois vai lá buscar. Tudo que ele fazia, ele teve aquela decepção, mas ele, quando se afastaram ele da família, ele sempre lembrava que ele tinha um Deus. Ele não perdeu sua identidade, então ele se separou. Eu estou te dando uma base dessa separação. E Deus quer essa dedicação. O que aconteceu na vida? Começou a transbordar. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele tinha uma confiança no Deus de Yahvé tremendo. E por ter essa confiança, e Deus é Deus, ele sempre será Deus, ele é santo, e mesmo que ele não conhecesse essa palavra ser de santo, porque eu sou santo, ele estava aplicando algo que está inerente à palavra de Deus, ao pensamento de Deus. Mesmo que ele ainda não tivesse liberado para que nós pudéssemos saber. Então ele viveu essa vida, então ele foi bênção. A vida dele foi a bênção. Viu que os segredos espirituais, os tesouros eternos, eles acontecem e as bênçãos materiais também vêm? Viu? Buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas são
são acrescentadas. Então, José, ele viveu uma vida de santidade. Então, ele desempenhou um papel importante para a família. Ele não só salvou a família dele, como salvou muitas pessoas. Olha outra pessoa, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Conhecemos a história deles. Mas eu só quero escrever uma coisa. A fidelidade desses homens resultou em bênção e proteção divina. A fidelidade deles, Daniel, Deus deu uma capacitação a ele se tornou governador, então, importante. Seus amigos, né, eles, por terem essa compreensão de se dedicar a Deus, o que Deus fez? Eles entraram na fornalha e saíram vivos. Irmão, preste atenção uma coisa. O que Deus está me trazendo para essa palavra aqui, um direcionamento. Se você viver uma vida dedicada a Ele, não vai ter fogo que te queime, nem água que vai te afogar. É a palavra. Deus vai fazer você passar ileso. Amém? O último, Paulo. Paulo, sua vida foi um testemunho poderoso da obra redentora de Deus na transformação de vida. É isso que Deus quer. Você está orando por alguém na sua família, essa sua dedicação, você vai ver sua filha, seu filho, seu marido salvo em nome de Jesus. Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá Deus. Sem dedicação, busca a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade, nós precisamos nos dedicar para nós podermos ver esse mover de Deus. Então, eu concluo dizendo, busquemos a santificação. Nos dediquemos ao Senhor a cada dia. E, por certo, nós veremos transbordar desta fonte de água viva, agindo nas nossas vidas, no meio dos nossos entes queridos, trazendo cura, alegria, paz e bênçãos sem medidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que você guarde essa palavra, o que Deus está trazendo para nós nesse ano de transbordar das águas vivas. Se dedique ao Senhor. Se dedique. Não olhe a circunstância, olha, fala assim, eu vou me dedicar ao Senhor, que esse ano será um grande ano de bênção na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos.